Olá, pessoal, tudo bem? Prova de Santos, Porto de Santos, domingo passado, último concurso. Nesse último final de semana, esse concurso do Porto de Santos. Então, para você que fez essa prova, a gente vai trazer aqui os comentários da parte de língua portuguesa, interpretação e também da parte de redação oficial. Trazer todos os comentários aqui desses três assuntos: português, interpretação e a parte de redação oficial que cabe aqui, língua portuguesa. Então para você que fez a prova, se quiser acompanhar aqui com a gente, para você que não fez, quiser acompanhar também, para você verificar como foi feita essas questões, né? Eu até cheguei a comentar aqui nas nossas lives e também na nossa revisão de véspera, que a prova seria bem objetiva, bem característica da Vunesp. E é o que aconteceu aqui, realmente. Né? Vocês que fizeram a prova perceberam que, pelo menos a matéria de língua portuguesa, eles foram bem objetivos, conforme nós havíamos comentado aqui nas lives e comentamos aqui também na véspera, né? Na revisão de véspera. Característica de Vunesp sempre direcionada, questões simples, fáceis de responder. A gente vai comprovar isso agora aqui. Acompanhe aqui, por favor. Bom, primeira questão já começa com uma charge, que é uma característica da Vunesp, né? E ele pergunta, né? É correto afirmar que o humor da tira decorre, sobretudo, do fato de que o cachorro, lá no segundo quadro, responde como se falassem com ele, e afirma considerar anti-higiênico dormir com a mulher. Bem, pelo contexto que é exatamente isso, né? Ela menciona lá, né? Dormir, o cachorro dorme na cama junto com a dona. Aí ela fala, né? Ela questiona lá a personagem. Né? Você não acha anti-higiênico? E o cachorro responde, sim, né? Mas eu não ligo. E ela diz, não estou falando com você, tá? Não falei com você. Então, sentido de humor aí bem fácil, bem simples de responder, letra C, claro. As outras opções você pode até eliminar, que não tem nada a ver com esse quadrinho. Né? Depois ele traz aqui uma norma padrão de regência nessa questão 2. A frase ali, não falei com você, pode ser reescrita, não me dirigi a você. A questão de regência tem a ver com o verbo, né? Então você pode eliminar, por exemplo, não me referi, aqui seria a você, não em você. Não reportei a você e não com você. Não fiz menção a você e não sobre você. E aqui não citei você, né? Teria que tirar não citei aqui, essa preposição a não serve para o verbo citar. Quando ele mencionou regência, nós vamos até o verbo. Quem se dirige a. Tá? Então, questão por eliminação aí também dá para responder. Até nós comentamos isso aqui na nossa, inclusive na revisão de véspera, né? Você consegue responder por eliminação. Preenchimento de lacuna, acharia aí, vejam que nesse caso a gente tem a conjunção caso. Caso o cachorro dormisse e um verbo no futuro do pretérito. Então, se o verbo no futuro do pretérito da oração é subordinado, onde tem a conjunção caso, a oração principal também segue essa mesma regra, né? Quer dizer, o acharia também tem que estar aí no mesmo tempo, no mesmo modo do dormisse, futuro do pretérito. Então a frase fica, até na leitura você consegue responder, né? Caso o cachorro dormisse com você, não acharia anti-higiênico. Então, caso, futuro condicional, dormisse, futuro do pretérito, acharia, futuro do pretérito. Daria para fazer por eliminação também aqui. Texto, né? Questão de 4 a 5 para responder essas questões tem que ler o texto. Nós faremos da seguinte forma, né? Eu sempre comento com o candidato. Vai para o enunciado da questão, ó. Você tem um texto aqui que tem 1, 2, 3 parágrafos, mas vai para o enunciado. Ó. Com base no texto, é correto afirmar que o samba, então samba ali é a palavra-chave, né? Era mal visto no século passado por ser associado a negros, pobres, passando aos poucos a fazer parte da identidade do país. Você vê no início aqui do texto, ele já menciona isso, né? Olha aqui, ó. Se o samba há décadas é vendido como símbolo da identidade nacional brasileira, ó, no começo do século XX, sambistas oriundos de camadas populares negras da população eram marginalizados. Então, logo no início, aí já tem a resposta do texto. E dá para fazer por eliminação também. Então, aqui já não precisaria nem ler o texto, né? Só ler o início do texto já responderia. Aqui nesse caso, ó, de acordo com os argumentos do texto, o funk é a palavra-chave, privilegia o ritmo e a dança em vez de a letra, a harmonia, e assim diferencia-se de outros gêneros musicais baseados nos valores de outros grupos sociais. A palavra-chave é funk, eu volto lá no texto. Então, no primeiro parágrafo não consta essa palavra, então está a partir do segundo parágrafo, aqui, ó.
Então, nesse caso, você vê que ele traz ali, ó, o funk estão presentes em gêneros musicais associados a público bem específico, jovens, negros, pobres, moradores de favelas e periferia, assim como o pagode baiano o tecnobrega. O funk é acusado de fazer apologia ao crime, às drogas e ao sexo. E assim vai, são vários estilos de música, né? E ele coloca isso aqui, ó, era mal visto, aliás, aqui, ó. Privilegia o ritmo e a dança. Vamos encontrar isso no texto, então volta lá. Então, aqui por enquanto não foi encontrado, mas aqui sim, ó, uma música que valoriza mais o ritmo, a batida e a dança. Tá aí a resposta no último parágrafo, você responde aí a questão de número 5. Sentido figurado, outra situação que a banca gosta de questionar. Palavra destacada tem que avaliar pelo contexto, hein? Então você vê aqui o domesticá-las, você vê lá no primeiro parágrafo tem essa palavra aí, né? Tentando domesticá-las para adaptá-las às ideologias. Dá até para voltar um pouquinho aqui no primeiro parágrafo, dá para você identificar aqui embaixo, ó, no finalzinho, ó, tá vendo? Tentando domesticá-las. Então, aqui no contexto, domesticar o que? Essas manifestações, né? Então, na verdade, você não vai domesticar as manifestações, né? Você domestica, vai domesticar um animal, por exemplo, né? Então, sentido figurado aqui. E, por eliminação, você vê que as outras não têm sentido figurado, sim sentido próprio, como identidade, né? Antecederam, depois ali crime e valoriza. Então, por eliminação, responde a questão sentido figurado ou sentido conotativo também poderia ser a questão, tá? Então, bem simples, bem fácil, né? Aqui, sentido de um sinônimo, né, da palavra repúdio, por eliminação, você elimina as opções aqui, ó. Letra A não pode ser atração, não pode ser pavor, nem negligência, nem referência, tem que ser. Então, no caso ali, rejeição, repúdio, rejeição. Tá vendo? Questão simples, fácil, rápido de responder, né? Vírgula, questão de vírgula aqui, uma música que valoriza mais o ritmo, vírgula, a batida e a dança. Então, aqui no caso, uma das funções da vírgula, separar termos de uma enumeração. Ele está enumerando, né? Então, a música, ela valoriza o quê? Ela valoriza o ritmo, valoriza a batida. Então, separou aqui, ó, situações enumeradas. Então, também dá para fazer por eliminação, chegar até essa opção aqui. Então, bem rápido, né? Outra questão que envolve sentido. Ele não quer que altere os sentidos aí, apesar de, por meio de. E aqui também tem uma questão de norma padrão. Você vê o verbo seja, a forma verbal não existe, né? Você já pode eliminar a letra C, ó, e a letra D por causa do seja aqui, né? Ó, mesmo que seja até aqui diante, até aqui tudo bem, né? Você pode separar, pode substituir por apesar de, porque indica uma concessão, uma situação de adversidade. Mas o por meio de não é sinônimo de diante de, né? Então só pode sobrar aqui. Nós temos aqui embora seja ou embora seja nas letras A e B, fica correto. Mas aqui perante ao não é perante ao, é perante o, né? Então também tem uma regência errada. Por eliminação, também responde. Vejam que é bem rápido responder as questões da VUNESP, conforme havia comentado com vocês aqui antes da nossa prova, né? Mais um texto, esse é o terceiro texto aqui, as questões 10 a 16. Antes de ler o texto, a gente vai direto aqui, ó. Eu tenho um texto que tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, 6 parágrafos, né? Então, antes de ler, vamos ver aqui, ó. Ao tratar do amor sentido por madrastas e padrastos, o autor da crônica se utiliza da repetição do quarto parágrafo, ele direciona você, né? A palavra amor, e madrastas e padrastos são as palavras-chave do enunciado, a questão. Então, lá, o item C, que tem lá no quarto parágrafo, quer ver? Ó, vamos começar aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá aqui, ó. Então, ele começa, ó, talvez não receba um cartãozinho no dia das mães e dos pais, talvez não sejam chamados para as festas, talvez não, e ele vai, né, repetindo talvez aqui, 3, 4 vezes. Então, responde aqui também, olha lá, repetição no quarto parágrafo para referir-se a uma série de situações potencialmente frustrantes, que é não receber o cartãozinho lá, né? Correto afirmar que, segundo o autor da crônica, o amor de padrasto e madrinha exige bastante paciência e tolerância, mas pode durar para sempre. A palavrinha-chave aqui, ó, no último parágrafo, né, você encontra aqui no último trecho do último parágrafo, mas o amor é para sempre, quando o coração se mostra um duradouro ventre. Então,
para sempre ali responder a questão no último parágrafo, no último período, inclusive, né? Muito rápido a responder. Essa questão 12 também é rápida de responder, porque nós temos uma questão de pronome relativo com regência. E se a frase guia nós temos um em que, né? Tá vendo aqui, ó? Então já tem a preposição em. Então a substituição tem que ter uma preposição em também. Então você já elimina aqui a preposição de, aqui não tem preposição, aqui tem a preposição em, aqui também. Né? Então vamos ver aqui, ó. Em cujo, não pode ser cujo, né? Porque você colocar o cujo aqui, e esse artigo, como é que faz? Né? E tinha que ter uma relação de posse, né? Também. Não pode ser o no qual, porque ele se refere a uma amizade do zero, uma amizade é feminina, então tem que ser na qual. Tá? Então dá para eliminar também. Aqui nós temos a questão de pertencer à mesma classe gramatical. A gente tratou isso, inclusive, aqui nas aulas, inclusive na revisão também. Tá? Classe gramatical aqui, eu tenho que saber qual é essa. Atenção gratuita. Atenção é o substantivo. Gratuito é uma característica de atenção, então é um adjetivo, né? Vamos eliminar, quer ver? Ó? O puramente aqui, ó, destacado. Puramente é um advérbio. Né? Eu posso, inclusive, tirar da frase, ó, um amor desinteressado. Garantia aqui é um substantivo. Né? O imaginário aqui também é um substantivo. O ninguém aqui é um pronome indefinido. E os secretas aqui, adjetivo, que se referem, o secreta se refere às vitórias, ao substantivo vitórias. Então, o gratuito é um adjetivo, assim como os secretas. Mas também é outra questão que dá para fazer por eliminação, hein? Facinho. Outra questão típica de VUNESP, e essa é muito fácil, porque o mas, você vai pelo mas, inclusive. Não. O mas, ele indica uma adversidade, uma oposição. Né? E o pois aí só pode ser de explicação. Não tem outra alternativa aí para você. E é típica de VUNESP, questão de conjunção, né? Facinho também de responder. Aqui, sentido próprio, ele fez uma questão diferente daquela do sentido figurado. Então, vamos ver por eliminação, na frase A, do laço do sangue. O sangue não tem laço, né? Então, esse é sentido figurado. Depois, na letra B, ele tem lá, o conselho depende da doçura. Outra palavra empregada no sentido figurado, já elimina. Enfrentam os rótulos e o preconceito, né? Então, aqui também no sentido figurado. E essa letra D, então, ó, andam no trapézio das emoções. E aí a alegria ali, que é a palavra destacada, que está no sentido próprio. Então, é uma questão inverso do que foi perguntado, uma outra questão aqui, que é sentido figurado, aqui o sentido próprio, sentido denotativo. Aqui, conformidade e concordância, né? Concordância. É necessário que construam. Quer dizer, eles ou elas, no caso, os padrasto e madrasta, né? Então, construam com um enteado uma amizade do zero em que o conselho depende da doçura. Agora, dá para fazer por eliminação. Você vê que o existe aqui, que é outra palavrinha, outro verbo que eles gostam bastante. Então, existem, né? Olha lá, existem padrastos e madrastas que talvez não recebam cartãozinho de Dia das Mães. Então, aqui o correto seria existem, né? Talvez não se represente o quê? Os padrastos e as madrastas. Então, aqui seria talvez não se representem, né? A inveja e a concorrência não podem ser tratadas. O adjetivo concordando com os dois substantivos e o verbo concordando com os dois núcleos. Será medido por padrastos e madrastas as palavras. Então, aqui serão medidas. Né? Ó, serão medidas para concordar com as palavras aqui. Ó. Ok? Então, por eliminação, tá vendo? Questão simples. Mais um texto. E agora tem até um preenchimento ali das lacunas. Vamos ver o que ele está pedindo aqui. É crase, né? Ó. Sinal alternativa que completa as lacunas do primeiro parágrafo. Então, nós temos lá sem crase e duas com crase. Vamos voltar? Ó. Então, sem crase. Ficou restrita a poucos. Então, poucos é masculino, né? Não admite artigo a anteposto, né? Então, é só preposição. Aqui é devido a alguma coisa. Soma com o artigo a de expansão, crase obrigatória. Pertence, se pertence a alguém ou a alguma coisa, no caso China, que é um topônimo, é um espaço geográfico que admite artigo anteposto. Soma a preposição com o artigo, crase obrigatória. Perfeito, né? E dá para fazer também por eliminação essa questão, né?
Aí depois ele faz uma questão de interpretação. A partir das informações presentes no texto, é correto afirmar que a comunidade dos países da língua portuguesa tem funções mais amplas que esse IILP. Esse IILP aparece aqui, ó, no texto, né? Aqui não no primeiro parágrafo, mas aqui no terceiro parágrafo ele aparece. Aqui, ó, que é o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Aqui está a resposta, no último parágrafo. Ó. Na reunião, decidiu-se criar o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o IILP, que se ocupa da promoção e difusão do idioma comum da comunidade. Em 96, o grupo evoluiu e criou a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa para a cooperação em todos os domínios, inclusive a educação, saúde, ciência, tecnologia, defesa, agricultura, administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, cultura e comunicação social. Olha quanta coisa, né? E aqui, ó, funções mais amplas. Tá vendo? Palavrinha-chave ali, ó. Por se ocupar da colaboração em diversos âmbitos entre os países. Então, essas funções amplas tá lá, elas estão lá no finalzinho do período, do texto. Bom, aqui é o seguinte, palavra, ali uma preposição, né? Por ter. Ali por ter, no caso, você pode trocar aquilo por causa de ter. Então, entrou na pista, aliás, entrou na lista por causa de ter o idioma português como oficial. E aí essa preposição é empregada no sentido de causa. Você pode acrescentar ali a palavra causa para ficar mais fácil. E a última questão aqui de uso dos pronomes, questão número 20, última questão de português. Vamos por eliminação, olha a letra A. Então, iria estudar-lhe. Estudar o quê? Estudar literatura angolana, não é isso? Então, se é estudar alguma coisa. Não é ler. Então, o correto seria estudar lá. Ó, substitui por estudar lá. Ele se refere à literatura angolana. Quem estuda alguma coisa. O ler tem função de objeto indireto, né? Aqui nunca lhe tinham contado, quem conta alguma coisa a alguém. O ler está antes porque ele é atraído pelo nunca, que é uma palavra negativa, né? Uma palavra atrativa. O não também é atrativo, então esse o tem que vir para cá como próclise e não como ênclise. Estavam contentes por aprender a escutá-los. Olha aqui, olha o que o examinador fez aqui, ó. Ele manteve a terminação do verbo, então o correto seria, o pronome até que está correto, né? Aqui, ó, vou até apagar aqui. O pronome não está errado, né? Mas o que está errado é a construção, então o correto seria, ó, escutá-los, que é os diferentes sotaques, né? E o ainda que é atrativo, o pronome tem que vir para cá, né? Então, ainda que, no correto aqui seria ler, né? Porque falta informação a alguém, né? A alguma coisa. Então, dentro desse ler é o objeto indireto desse verbo. De qualquer maneira, a colocação pronominal está errada, né? Por causa do que aqui, ó. Então, bem tranquila também essa questão de colocação e uso dos pronomes. Passamos, então, lá para a redação oficial. E aqui um preenchimento de lacuna. Aqui ele vai pedir o seguinte, ó. Considerando que o texto é parte do documento enviado por um senador da República ao presidente do Senado. Olha só, o senador, são 2 senadores, ok? Só que o presidente ele é um cargo acima. Né? Então, se ele é um cargo acima, eu vou até começar pelo respeitosamente ali, ó. Dá para fazer por eliminação. Respeitosamente é um fecho que se utiliza para quando se enviam documentos para cargos acima ou com uma hierarquia acima. O atenciosamente na letra B é a hierarquia igual ou inferior. Agora, saudações, cordialmente, grato não são fechos. Fecho só atenciosamente e respeitosamente. Daqui já dá para eliminar. Sua magnificência está na letra B. Não, esse pronome de tratamento não é usado para o presidente do Senado. O presidente do Senado é Vossa Excelência. E o senhor presidente ali, que é o vocativo. Né? Então, perfeito, dá para fazer por eliminação aqui, né? Essa questão. Então, não pode ser senhor senador e sim senhor presidente, porque ele é o presidente do Senado. Então, você já elimina aqui, ó, a letra B, né? Prezado presidente também não é um chamamento, né? Um vocativo, não se usa o prezado e sim senhor. Excelentíssimo senhor, excelentíssimo senador aqui, o excelentíssimo é só para chefes dos poderes, presidente da República, presidente do Congresso e presidente do STF, então já elimina. O digníssimo também não é um vocativo utilizado no manual de redação. Tudo por eliminação.
É correto afirmar que o documento em questão deve seguir padrão. O padrão ele tem que ser padrão ofício, né? O padrão ofício é o padrão original do texto do Manual de Redação da Presidência da República. Questão fácil aqui também. Assinar a alternativa que apresenta informações corretas a respeito do local e da data a serem inseridos no referido texto. Não se deve utilizar 0 à esquerda, exatamente, então tem que ser dessa forma, nada de 02, né, que indica o número do mês, como acontece aqui. Então, se tivesse aqui, ó, estaria errado. Tá? Agora, dá para fazer também por eliminação, né? Ó. É desnecessário inserir o nome da cidade? Não, tem que ter, né? Não é só indicar a unidade da federação, tem que ter o nome da cidade também. Recomenda-se a adoção de sigla? Não, não recomenda-se, é obrigatória a adoção de sigla, né? O nome do mês deve ser redigido letra maiúscula? Não, letra minúscula, não é isso aqui não, ó. Então, maio teria que ser dessa forma aqui. O texto locado deve ser inserido em posição centralizada? Não, ela é deslocada, né? Não é centralizada. Então, também por eliminação, tá vendo? Finalidade, olha que legal essa questão aqui. Assinale a alternativa que apresenta finalidade. Qual a finalidade da redação oficial? Comunicar. Pode ser informar? Também. Mas tem que ser com objetividade, não com riqueza e linguagem rebuscada. A linguagem rebuscada na letra B aqui, ó, ninguém entende, né? Você precisa de um dicionário. Adotar parâmetros semelhantes ao do texto jornal, não é um texto jornalístico, texto que traz uma comunicação, uma informação. Não há o objetivo de convencer o cidadão sobre a importância dos atos do governo. Não tem esse. O objetivo é informar, comunicar, né? Indicar os motivos sobre os quais se baseiam as leis também não. Então, também aqui, gente, dá para fazer por eliminação, né? E a última questão, o atributo clareza. É um dos atributos, uma das características da redação oficial, clareza. E aí, pelo texto, você vai identificar na letra E, a ausência do deputado foi percebida por todos os participantes da reunião, os quais demonstraram estar frustrados. Quem que demonstraram? Os participantes, tá aí os quais. Então, os quais ele faz menção aos participantes. Dá para entender que a ausência do deputado, todos perceberam, todos os participantes, e os participantes que demonstraram estar frustrados. Então, o texto na letra E é muito mais claro que nas outras opções, né? Você vê lá, por exemplo, na letra A. Considerando a importância de debater a preservação da Amazônia e os direitos, pessoas, os vereadores decidiram abordar o tema. Tá, mas qual tema? Né? O tema da preservação da Amazônia e o dos direitos. Então, seria abordar os dois temas, né? B. Houve manifestações pacíficas e outras violentas. Elas mobilizaram. Elas qual? Né? Qual elas, né? Naquele dia, quem mobilizaram? Qual delas? As manifestações pacíficas ou as violentas? Então, não tem clareza, né? A letra C, os vereadores e os representantes dos sindicatos apresentaram propostas válidas, mas no final a proposta deles quem que foi mais votada? A dos representantes dos sindicatos ou a dos vereadores? E na letra D, a senadora e a ministra encontraram-se na reunião. No fim, ela ficou bastante satisfeita. Ela quem? A senadora ou a ministra? Então, por eliminação, o mais claro, letra E. Ok? Bom, aí é o seguinte, gente, fez a prova, né, você está esperando aí o resultado, tal, quer continuar estudando, a gente tem aqui a assinatura Premium anual, que você tem acesso a todos os cursos da plataforma. Mas tem gente ainda que não conhece essa assinatura. Eu preciso mostrar para vocês aqui, para quem nunca viu, ó, as vantagens, quais são os cursos e o valor promocional. Então, olha a vantagem de você ter aí, né, você adquirir uma assinatura Premium anual aqui no Vencendo Concurso. Você vai ter acesso a todos os cursos da plataforma. São centenas de cursos, você pode escolher o que você quiser, tá? Acesso a todos os materiais. Então, você tem material PDF, tem questão de prova anterior, tem comentário dos professores, todas as matérias. Você tem acesso a simulados, caderno de questões com milhares de questões. Você vai ter acesso também à teoria, às questões comentadas, para corroborar com as questões aí do caderno de questões também. Então, tem mais de 1000 questões aqui. Revisões, todas as revisões que nós fizermos aqui na plataforma, você também vai ter o direito. Tá? Grupo no WhatsApp para trazer informações para vocês aí a respeito do concurso que você pretende e muito mais coisa aí. Então você quer, por exemplo, você quer saber quais são os cursos? Ó, tá, um dos, tá? Aqui são só exemplos, existem outros. Escrevente do TJ nós temos. TRE ou TSE, que é o concurso unificado, atual com o edital aberto, assim como o escrevente do TJ de São Paulo, temos também.
Então, temos concurso para Correios, tem o concurso técnico do INSS, tá? E também para as prefeituras e câmaras municipais, né? Que a gente trabalha também com esse nicho aí, né? Que é das prefeituras e das câmaras municipais. Vencendo concursos, fez aqui o seguinte, ó. Essa assinatura prêmio, o valor é R$ 697. Tá vendo que tá arriscadinho aí, porque é um valor promocional. Então, vencendo o concurso, ele vai fazer por apenas 347, tá? Então, de 697 para 347 ou 12 vezes 34,65. Então, como é que você faz para participar aqui, para você fazer a sua inscrição nesse curso, nessa assinatura premium, tá? Eu quero fazer assinatura premium, como é que eu faço? Tem um link aqui abaixo, você está vendo um link aí na descrição do vídeo, você vai clicar nesse link, você vai entrar na plataforma, e aí você vai ver bem direcionado, bem facinho, para você realizar a sua matrícula e já começar a estudar hoje. Então, ainda que você já saiba que tenha sido aprovado nesse concurso aí de Porto de Santos, né, você vai prestar outros concursos, tem que continuar estudando, não pode perder tempo não. Então, estou esperando aqui na plataforma, clica no link abaixo, a gente se encontra lá. Valeu? Abraço para vocês, obrigado pela atenção aí.